E agora, na continuidade do nosso primeiro seminário do All Leaders, a gente vai conversar com Davi Becker, chefe de economia e estrategista do Bank of America no Brasil. Muito obrigada, Davi, por atender a nossa solicitação aí dessa conversa. A gente está vivendo um momento, digamos, ímpar aí, né, na economia mundial por conta da pandemia, e no Brasil não seria diferente. Em relação aos investimentos, dá para a gente listar e imaginar quais as lições essa pandemia trouxe para os investimentos do Brasil? E aí, já aproveitando para ajudar aí no seu raciocínio, se o senhor puder colocar um pouquinho como que é a cabeça desse investidor estrangeiro, como que o investidor estrangeiro olha para o Brasil, se dá para ter aí qual que é o grau de confiança que ele pode ter no país na situação atual que a gente vive. Obrigada. Bom, Carla, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Foi uma surpresa, né? Eu diria que são aqueles eventos que ninguém espera. Às vezes a gente, quando desenha o cenário para o país, sempre tem aquela dose de surpresa. Obviamente, aqui foi um caminhão, né? Foi uma surpresa gigante. Os investidores não estavam preparados para esse tipo de risco. Então, eu diria que não só para o Brasil, mas para o horizonte, né? Olhando para o mundo, a expectativa para o ano passado não contemplava um choque do tamanho como ele aconteceu. E eu acho que o que complicou a história é que, no começo, existia muita incerteza. Ninguém sabia, primeiro, a duração, né? A gente ainda tem dúvidas sobre isso, não sabia a intensidade, não sabia como que era o contágio, que medidas tinham que ser tomadas, como que os bancos centrais e os governos iam reagir. Então, na verdade, era uma lista de incertezas, e isso acabou, obviamente, num primeiro momento, gerando correções importantes em preço de ativo, e correções importantes também na atividade, né? A gente teve a atividade reagindo de forma muito, muito negativa. E para o Brasil foi particularmente ruim, porque basicamente a gente estava naquela trajetória de retomada, começando a discutir aceleração de crescimento, e aí, de repente, né, vem um choque desse tamanho, onde você precisa basicamente deslocar a política econômica, a política da saúde, tudo para tentar combater os efeitos da pandemia. O que aconteceu, e aí, né, entrando no detalhe da sua pergunta, os investidores estrangeiros, basicamente, eles começaram a olhar para os emergentes e avaliar quais que tinham maior ou menor capacidade de resposta, e aí, no caso do Brasil em particular, o que aconteceu é que para os investidores já existiam dúvidas sobre a situação fiscal no Brasil. A dívida PIB já estava em um patamar elevado, perto de 75% do PIB, a dívida bruta. Então, veio o choque, e aí a discussão era, bom, quanto que vai piorar esse fiscal? Então, para os investidores estrangeiros, acabou gerando uma série de dúvidas, em particular, sobre o que ia acontecer no fiscal. E lembrando que a gente tinha acabado de aprovar uma reforma da Previdência. Então, a gente aprovou a reforma da Previdência, veio esse choque, e aí a discussão foi em quanto tempo a gente eventualmente estava gastando, entre aspas... que a gente ia economizar com a Previdência. Exatamente. Óbvio que são coisas diferentes, e o fato da gente ter feito a Previdência também criou um colchão aí para a gente poder acomodar essas políticas de estímulo, mas gerou preocupação e desconfiança. Uma coisa interessante, Carla, para a gente comentar aqui, é que se você olhar o perfil dos investimentos, né, e dos movimentos do mercado financeiro nos últimos anos, basicamente tem sido uma história de investimentos locais. Os estrangeiros, nos últimos anos, em parte por conta do movimento do câmbio e por conta da queda da taxa de juros, eles acabaram retirando o dinheiro do Brasil. E esse choque do Covid acabou exacerbando esse movimento. Agora, você falou nessa questão do câmbio, o real se desvalorizou muito em relação ao dólar, pior desempenho entre 30 moedas no ano passado. Como que isso afeta o Brasil na inserção global? Assim, dá para a gente também já olhar para frente? A pesquisa Focus mais recente também coloca um dólar aí numa faixa de até o fim do ano de 5,30, né? Se não me engano, por aí. Dá para a gente ver como é que esse câmbio vai influenciar os investimentos? Obrigado, essa pergunta é muito importante aqui, porque o investidor estrangeiro, por exemplo, que vem comprar ações, ele quer ganhar tanto no investimento nas ações, mas também com a apreciação do câmbio.
E o que a gente acabou vendo nos últimos anos foi um movimento, como você comentou, o real foi uma das piores moedas dentre os mercados emergentes. A principal razão estrutural para isso é basicamente a queda da taxa de juros. A gente, no passado, tinha um fluxo que a gente chama fluxo de busca pelo carrego, né? Os investidores traziam dinheiro para, entre aspas, beneficiar dessas taxas de juros elevadas. E esse fluxo deixou de acontecer porque a taxa de juros no Brasil, que foi, né, que estava acima de 14%, veio parar nos 2%. Então, assim, um dos fluxos que acabava apoiando o real deixou de existir, e aí o real passou a se tornar uma moeda que depende mais do fluxo de crescimento. E o crescimento estava demorando a vir, veio o choque do Covid, e isso atrasou ainda mais essa volta do crescimento. Então, o que eu acho, sem dúvida, na hora que o investidor olha para o Brasil e não está vendo uma perspectiva ou de estabilidade ou de apreciação da moeda, a história acaba ficando um pouco mais complicada. Você comentou da expectativa, desculpa, de final de ano, né? Favor. A gente está trabalhando com 5,40, mas no curto prazo, a gente tem visto o Banco Central subindo a taxa de juros, tem visto uma melhora da conta corrente, tem um mundo que está crescendo muito e tem preços de commodities subindo. A gente sabe que a economia brasileira não é uma das economias, é uma economia relativamente fechada, mas tudo isso está ajudando e fez com que o real saísse lá dos seus 5,80 para esses 5,20. Então, acho que no curto prazo a gente pode continuar tendo um movimento de apreciação, e aí já olhando no detalhe a sua pergunta, respondendo no detalhe a sua pergunta, a gente tem sentido maior interesse na margem do investidor estrangeiro em relação ao Brasil. Eu acho que tem, assim, o componente esse do câmbio, dessa apreciação do câmbio, que está ajudando a melhorar um pouco o humor. A gente tem a queda do ruído, a gente tem a melhora ruído político, em particular, a gente tem a questão da expectativa de um aumento da vacinação, uma aceleração da vacinação nos próximos meses. Então, eu diria que são uma combinação de fatores que tem trazido um pouco mais de interesse, um pouco mais de olhar aí do investidor estrangeiro para o país. Agora, Davi, uma coisa curiosa quando você coloca aí a questão do ruído político, né? Essa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou ali numa audiência na Câmara que já não vai mais fazer previsão sobre as reformas estruturantes, que é uma questão também muito importante para que a gente mostre aí comprometimento com tudo isso, né? Dá para ter otimismo também em relação às reformas, levando em consideração que pode ser que o ruído tenha arrefecido, mas a gente tem um cenário que ano que vem tem eleição, enfim, e que a gente sabe que as coisas se misturam muito, né? Como é que se coloca na balança do investidor a possibilidade concreta de que essas reformas avancem, sabe? Que não fique só na expectativa, porque até que, acho que no ano passado, né, que a gente teve a piada da semana que vem, que toda semana o Guedes falava que era semana que vem, enfim, e como é que o investidor faz para poder acreditar e ter, assim, agora vai, assim, ou se não vamos apostar em administrativa, não vai sair tributária, pode ser que saia fatiada. Como é que vocês colocam isso num cenário realista, otimista e pessimista? Imagino que vocês façam um pouco dessas leituras, né? Assim, acho que primeiro, uma das coisas que os investidores têm olhado é o que foi feito até agora. A gente já falou da Previdência, mas teve a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central, tem o marco regulatório do setor de gás, tem a lei de falências, tem, assim, uma série de coisas já foram feitas. A discussão sempre bom, o que foi feito é suficiente? E a gente sabe, como a gente falou já aqui, a questão fiscal é uma questão complicada, então mais coisas têm que ser feitas. Eu até, assim, eu estou com um cenário construtivo para a reforma administrativa, lembrando que, aparentemente, é uma reforma que vai ser só para os novos entrantes no sistema, né, público. Não vai valer para os servidores que já estão na ativa, ou seja, não vai ter um impacto fiscal para agora, né, só lá para frente. Mas cria uma visibilidade né, de ganhos ou de economia futura e também facilita o processo de aprovação. Então, eu estou relativamente construtivo aí com o avanço da reforma administrativa. A tributária é mais complicada, né? A gente pode dizer que a gente nunca teve tão perto de uma reforma tributária, porque se discute muito, se fala muito, mas é difícil avaliar o que esse
tão perto significa, porque são múltiplos interesses envolvidos, tem as diferentes esferas do governo, os diferentes setores, então é uma reforma complicada. Aparentemente, a estratégia do governo tem sido, ou vai ser, de separar essa reforma em vários tópicos para facilitar a aprovação. Os investidores, sem dúvida, eles reconhecem que o Brasil tem avançado com as reformas, mas eles, ao mesmo tempo, veem que o ponto de partida do fiscal é pior. Então, eles acabam cobrando, ou acabam olhando e falando, o Brasil precisa fazer mais coisas. Então, assim, eu até, como eu falei, eu estou construtivo, que acho que essas coisas, a gente pode ter algumas mudanças na questão tributária, a gente pode ter a reforma administrativa, mas depois vai vir essa discussão que você chamou, né? O que acontece no próximo governo? O ano que vem, assim, a janela para a gente aprovar reformas é esse ano. Sim. No ano que vem, fica extremamente, né, como nós sabemos, né, você já acompanha isso de longa data, né, como é complicado você avançar com uma agenda dessas no ano eleitoral. Agora, pensando no cenário da pandemia, né, que colocou imprevisibilidade durante todo o ano passado e ainda coloca um pouco imprevisibilidade em relação a esse ano, né? O Guedes tem falado que a vacinação é fundamental para a retomada da economia. Vocês também fazem essa avaliação? Como é que é o cenário de vacinação que vocês trabalham também com uma estimativa, expectativa em torno disso? Isso é importante também para os investidores? Talvez antes de responder a sua pergunta, eu diria que a gente foi surpreendido pelos dados de atividade no começo desse ano. Eu estava esperando um janeiro e fevereiro mais fraco, o março vai ser bem fraco, basicamente porque você teve esses lockdowns, mas os dados preliminares de abril estão muito fortes, as informações sobre o Dia das Mães aparentemente também estão mostrando uma forte taxa de crescimento, então eu diria que o crescimento foi uma surpresa positiva. A gente estava com 3% para o ano, a gente acabou de revisar nos últimos dias aí para 3,4% esse ano, e eu acho que o risco, inclusive, é para um número mais forte. Sem dúvida, a reabertura, ela depende, né, principalmente o setor de serviços, depende muito da questão da vacinação. Então, assim, o que a gente observa é que nos próximos meses a oferta de vacinas disponíveis vai aumentar. A gente já vai ter, né, a Fiocruz aparentemente fabricando a totalidade da vacina no Brasil, a gente vai ter mais remessas da vacina da Pfizer chegando. Então, essa quantidade maior de vacinas disponíveis vai permitir, na nossa visão, que a gente consiga fazer essa reabertura com mais tranquilidade aí, agora, né, perto de meados do ano, caminhando para o segundo semestre. Então, assim, a reabertura depende dessa vacinação, mas eu diria que as perspectivas, elas são favoráveis. É um outro assunto de bastante ruído, né? Atrasa o IFA, né? Então, tem muitas coisas para a gente monitorar, mas a gente está com uma cabeça relativamente otimista aí com o crescimento. Que bom, nessa parte eu acho ótimo realmente ser otimista, porque a gente está precisando, né? Porque tem o risco da terceira onda, né? Se vier uma terceira onda, aí daria para, infelizmente, considerar 2021 quase perdido como 2020. Como é que faz? É que depende muito da natureza da onda, porque, por exemplo, se a gente pode ter uma onda, pode ter uma marola, né? Então, ninguém descarta, né, que, eventualmente, dado que o pior da segunda onda aparentemente ficou para trás, ninguém descarta que a gente possa ter uma nova onda, só que, assim, vai depender de como que vai ser. Existe uma mutação do vírus que torna ele mais contagioso, ou que o torna mais letal, e essa resposta, bom, eu não consigo, muito, né, eu diria, os cientistas não conseguem, muito menos eu, né, que não tenho, né, especialidade nenhuma nesse assunto, mas é uma incerteza. Eu acho que a gente, assim, por isso que é tão importante essa frase do Guedes do foco na vacinação. A vacinação, ela vai trazer uma certa tranquilidade em cima dessa preocupação, mas, assim, a pandemia tem muita incerteza, ainda nos mantém num cenário de muita incerteza, por causa dessas, né, dificuldades de prever o que vai acontecer efetivamente com o vírus. A gente, no momento, não está trabalhando com uma grande terceira onda, não está nos nossos números. Ótimo, que bom, tomara. Porque pensar que a gente começou a pandemia com aquela referência de que atacava mais idosos e hoje a gente está tendo uma população jovem, né, sendo atingida, que é a principal força de trabalho, enfim, realmente, realmente espero que o cenário esteja
correto de vocês. Uma outra questão que surgiu por conta da pandemia, que também tem um reflexo aí no fiscal e que gera uma certa polêmica, porque, enfim, é o auxílio emergencial. O governo pagou ano passado R$600, prorrogou, né? Depois ficou um vácuo aí, agora está com esse auxílio aí um pouco menor. Desde o começo já há uma pressão política para que ele seja estendido, para que ele seja ampliado e até o seu valor elevado, enfim. Como é que o mercado enxerga o auxílio emergencial em relação à situação fiscal, né? Se vê como uma política, como é que faz essa equação de atender aos vulneráveis e não deixar um rombo fiscal muito elevado, dado que a gente trabalhou muito tempo sem meta fiscal, né? A gente tem um orçamento que foi aprovado agora, enfim, tem toda essa bagunça que você acompanha muito melhor que eu aí, é especialista nisso. Como é que o auxílio entra nessa questão, assim, para misturar o social e o econômico? Sim, eu acho que, primeiro, a gente tem que partir do princípio que, é um vírus que atingiu a população e o governo tem que fazer, né, todos os esforços para resolver o problema. Isso inclui compra de vacinas, isso inclui, né, o auxílio para os necessitados. Então, assim, eu diria que não tem como ir contra esses argumentos, faz parte né, do que o governo tem que fazer e o que está fazendo. Olhando para frente, assim, auxílios muito grandes por períodos muito longos de tempo, eles acabam gerando uma consequência fiscal. Então, eu acho que o que está em discussão nesse momento o Brasil não consegue absorver de forma permanente um auxílio, mas, eventualmente, a gente pode fazer uma modificação nos programas sociais existentes, né, para criar, não sei se é o Renda Brasil ou se é o Bolsa Família ampliado. Para conseguir atingir mais gente. Então, essa necessidade, acho que a gente sabe, mas, obviamente, que são, na verdade, para conseguir acomodar isso, você vai precisar repensar outros programas sociais também. Então, eu acho que é isso que está em discussão, porque, pela parte do governo, existe a percepção de que, em termos fiscais, não tem como sustentar um auxílio infinito. Então, assim, acho que essa discussão já está acontecendo, eventualmente a gente pode começar a ver novidades já agora nesse segundo semestre. Uhum. Mas, de novo, a evolução da pandemia afeta essa discussão também, né? Também, por exemplo, claro, vem uma terceira onda muito grande, aí, né, aí não vai ter o que fazer, aí vai ter que estender, né? Provavelmente vão ter que estender o auxílio. Uhum. E uma outra questão que também a pandemia colocou luz foi em relação à questão de crédito, tanto para pessoas quanto para empresas, né, para sair aí da crise. Os bancos estão preparados para dar crédito às empresas, crédito às pessoas, né, nessa crise agora? Como é que está? Eu acho que, assim, na verdade, se você olha o comportamento do crescimento de empréstimos bancários, basicamente você teve um crescimento importante. Os bancos privados continuaram emprestando, com taxas de crescimento aí razoáveis, e a gente viu também o setor público aparecendo, né? Os bancos públicos também emprestaram. E aí depende muito da visibilidade, né? Na medida em que, por exemplo, os sinais de crescimento ficam mais construtivos, que eu acabei de mencionar, isso vai gerar, ao longo do tempo, uma melhora no mercado de trabalho, tudo isso dá conforto, né, para continuar emprestando. Então, acho que, assim, existe espaço para isso continuar acontecendo. As taxas de juros no Brasil, elas estão subindo, mas elas não vão voltar ao patamar de onde elas vieram. A gente imagina que elas vão continuar aí, né, no nível abaixo de 2 dígitos. Eu ia perguntar isso, 2 dígitos de juros, você acha que a gente não vive mais num curto, médio prazo, assim? Imaginando que a gente consegue manter uma responsabilidade fiscal, que a gente continue avançando nas reformas estruturais, a gente imagina que os juros eles não voltam para 2 dígitos. Isso é fundamental para o Brasil, né, para o custo do crédito e para como as pessoas tomam suas decisões de consumo, como as empresas fazem suas decisões de investimento. Então, assim, eu acho que é um ganho importante para o Brasil, mas depende, ele tem que ser fundamentado por decisões estruturais. E a gente, né, acabou de falar da importância das reformas. Então, assim, eu estou com uma cabeça de que o crédito vai continuar sendo dado na medida em que a gente tem essa perspectiva mais otimista com a questão do comportamento da atividade.
Vários países do mundo fizeram programas para ajudar a recuperação da crise, né? E com pacotes até bilionários. Existe um jeito do Brasil se beneficiar dessa liquidez que o mercado tem por conta da pandemia? Bom, eu diria que o Brasil ele entra nessa categoria de mercados emergentes, e mercados emergentes têm se beneficiado muito dessa liquidez abundante, do juro global baixo e do preço de commodities elevado. Né, claramente, né, por exemplo, eu estava olhando nos últimos 2 meses, basicamente os papéis que puxaram a bolsa foram os papéis de commodities. Então, o Brasil acaba se beneficiando com esse ciclo positivo de crescimento. Para te dar 2 números, a gente espera que a economia americana cresça 7% esse ano, a gente espera que a economia chinesa cresça 8,5% esse ano. Então, essa melhora do global, com ainda um juro baixo e com a liquidez abundante, sem dúvida acaba gerando fluxos para mercados emergentes. E aí, a gente poderia até dizer que uma parte desse movimento de apreciação do real, que a gente viu aí acontecendo nas últimas semanas, é justamente por conta dessa combinação de fatores positivos. Então, assim, eu acho que são 2 coisas. O externo nos ajuda, mas a gente tem que continuar fazendo a lição de casa do nosso lado. A gente não pode deixar de fazer a lição de casa. Não, porque agora, quando você citou os Estados Unidos, eu pensei assim, nossa, mas eles estão com uma realidade completamente diferente em termos de vacinação, por exemplo, né? Sim. Parece que a gente vive em mundos totalmente diferentes, assim. Se a gente continuar nesse ritmo e o mundo continuar se livrando da Covid antes de nós, o risco é alto, não? Mas, assim, olhando os números, né, o Brasil, no limite, é um país muito grande, né, e é entre quarto e quinto país que mais está vacinando em números absolutos. Óbvio que o número absoluto, né, ele acaba sendo, né, afetado pelo fato de que a gente tem uma população grande. Mas hoje a gente está mais ou menos em 17%, né, da população vacinada. Isso. E, assim, se você olha essa porcentagem, na verdade, a gente está na frente de uma série de países. E eu diria que esse número vai acelerar rápido nas próximas semanas e meses, porque a oferta de vacinas, como eu tinha comentado numa das outras perguntas, ela vai acelerar. Então, assim, sem dúvida, se a gente não faz a lição de casa na vacinação, a gente acaba ficando para trás. Mas, assim, o Brasil é um dos poucos países que vai ter produção própria de todos os componentes da vacina. Assim, isso nos diferencia. Né? Mas vai demorar um pouco, né? Isso. Mas, por exemplo, no caso da Fiocruz, aparentemente já está acontecendo. No caso do Butantan, é mais para o segundo semestre. Mas eu concordo. Assim, se a gente pudesse acelerar, sem dúvida, essa chegada das vacinas, o cenário poderia melhorar mais rapidamente. Mas, assim, incorporando a oferta atual, eu já vejo que, na verdade, eu diria até, o mercado já está antecipando isso. Né, o movimento, a gente já está vendo, por exemplo, no mercado acionário, aquelas ações que dependem da reabertura da economia já têm performado melhor nas últimas semanas. Então, o mercado já está se antecipando a esse movimento aí de melhora de vacinação e de possibilidade da vida voltar a uma certa normalidade. Repito, tomara, torço, porque é o que todo mundo quer, né? Davi, a gente está caminhando para o fim, eu queria fazer, que você pudesse fazer um balanço aí. Na primeira pergunta, eu te perguntei sobre lições. Quando a gente passa por uma crise dessa, eu lembro até muito que o ex-presidente Michel Temer que falava isso, que a crise traz ensinamentos e tal. Óbvio que ninguém quer uma nova crise, óbvio que ninguém quer uma crise desse tamanho, mas na cabeça do investidor, tem o que ele pode já levar de lição? Eu não sei, a gente tem uma coisa curiosa, né, nessa situação também, que muitas pessoas físicas passaram a ter uma relação diferente com o dinheiro, muitas foram para a Bolsa nessa época, enfim. Tem alguma lição, assim, primordial que você tenha aprendido, ou que você tenha, enfim, como passar para alguém de que o que se pode ter com essa crise para se preparar para uma crise futura, que você não seja pego tão desprevenido, assim? Eu diria faz esse resumo? Eu diria que o que assim vale tanto para as pessoas quanto para os governos é a questão do colchão. Na verdade, você tem que ter um colchão de liquidez. Você tem que estar, basicamente, no caso dos países, com uma situação fiscal bastante consolidada para você ter espaço para uma reação rápida, para se contrapor aos efeitos do choque. No caso dos indivíduos, né, a gente tem
muita gente perdeu o emprego, etc. Então, também precisa ter um colchão de liquidez para conseguir enfrentar né, um certo período de tempo, né, com uma situação bastante adversa. Então, eu diria que, basicamente, é que a gente não pode usar os momentos, a gente tem que usar os momentos bons para fazer a lição de casa, e para fazer o ajuste, e para fazer as reformas estruturais, e para conter os nossos gastos pessoais, e para aumentar nossa poupança. Então, na verdade, o que acontece é que quando as coisas estão tudo bem, a gente acaba relevando isso, e um choque do tamanho desse que a gente viu, ele só mostra que, basicamente, se a gente tivesse, né, se preparado melhor, talvez a gente teria tido uma capacidade de reação ainda maior, seja no nível individual ou seja no nível dos diferentes países, né? Uhum, com certeza. É aquela coisa, não é que você começou a ganhar mais, que você sai gastando mais, né? Tem que poupar, né? Mas aí a poupança já, enfim, tem que investir e guardar. Davi, eu queria que você fizesse umas observações finais, mas antes disso, eu sei que o foco da nossa conversa não é política, mas assim, tem uma questão aqui importante, se dá para a gente classificar o peso das decisões políticas no país na análise do investidor brasileiro, assim, enfim, quão importantes e relevantes são as decisões políticas para que o investidor estrangeiro invista com segurança no Brasil ou não? Eu diria que política ele virou um assunto relevante no mundo, né? Antigamente a gente falava, isso só importa para mercados emergentes. E a gente viu o que aconteceu com a parte política em mercados envolvidos, né? Nos Estados Unidos e vários outros países. Então, hoje em dia, a questão política é um dos componentes principais que os investidores olham quando eles vão investir num país. Então, por isso que, no limite, o que os países têm que fazer é reforçar as instituições. Na medida em que você consegue reforçar as instituições, você fica um pouco menos preocupado com o ciclo político. Um exemplo, a autonomia do Banco Central. Né? A autonomia do Banco Central, ele faz um descasamento do mandato do presidente do Banco Central com o presidente da República. Isso é algo que dá um certo conforto para os investidores. Então, eu diria que os investidores responderam o risco político com o arcabouço institucional. Quanto mais sólido esse arcabouço institucional, mais seguro ele vai se sentir no momento de fazer os seus investimentos. Muito bom, maravilha. Agradeço muito, Davi, sua presença aqui no primeiro seminário do All Líderes. E vamos voltar a conversar, enfim, as portas estão abertas, sucesso. E eu espero que suas análises otimistas se comprovem, porque é o que a gente quer, né? Sair da crise com vacina e todo mundo com saúde. Obrigada. Obrigado, Carla. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e estou à disposição. Um abraço a todos. Um abraço. Uau!